Vamos lá, hoje a gente vai iniciar mais um episódio, né? E um tema super importante, também pouco falado, que é como a sua saúde mental influencia na sua saúde oral. E hoje a gente está aqui recebendo, né, as psicólogas Joyce e Paula para um bate-papo, né, incrível. Muito obrigada por receber esse convite, aceitá-lo, né, e estar aqui com a gente. Para que a gente possa somar aí nesse trabalho que vocês estão fazendo com a psicologia, né, Bia? O primeiro tema que a gente pode iniciar aqui, como lidar, né, com esses pacientes com trauma do dentista, porque muitos têm e chegam no consultório já com ansiedade, com medo mesmo do processo, e muitas das vezes esse paciente até protela esse tratamento por conta desse medo. O que vocês têm aí para ajudar os dentistas, né, a manejar esses pacientes? Eu acho que esse ambiente, primeiro, é muito importante, para que quando aquele paciente chegue, ele se sinta muito acolhido. Não só isso, mas o tratamento também. Então, as técnicas hoje que a gente utiliza evoluíram demais. Então, assim, muitos pacientes, os pais, os adultos já têm o trauma porque na infância ou na adolescência tiveram um tratamento bem agressivo e aí tem medo de retornar, né? E às vezes também eles passam esse medo para os filhos, né? Vai passando de geração em geração. E é exatamente isso. Hoje a gente tem técnicas, né, melhores para tratar esse paciente. O ambiente também, diminuição de dor, de estresse, do barulho. Aquele motorzinho é terrível. É o grande trauma, né? Mas assim, é importante também que o dentista ele esteja preparado para receber essa demanda, né? Então é sempre importante que vocês tenham algum profissional que possa auxiliar, oferecendo técnicas para que vocês possam aplicar dentro do consultório para minimizar essa ansiedade do paciente. E quais técnicas, né, a gente pode utilizar para minimizar esse efeito no paciente? Então, existem muitas técnicas, né? O sujeito é único, então a gente vai direto na demanda daquele paciente. Mas eu, como paciente, quando fui no seu consultório, né, eu estava observando ali, existem alguns fatores que você já utiliza, né, não sei se de forma consciente, mas assim, que são muito acolhedores, né? O primeiro passo é você tirar a atenção daquele paciente para aquela tensão que ele está sentindo, para aquela ansiedade. Então, isso pode ser utilizado através de uma conversa, de um rapport, né, que é a criação de um vínculo entre o profissional e o paciente. Uma musiquinha relaxante, pode ser que alguns gostem de música, outros não. Então seria bom que você tivesse essa troca, até mesmo no estilo de música, colocar disponível para que o paciente escolha aquela música que o deixa confortável. A sua cadeira que tem lá uma massagenzinha super relaxante. Então, assim, tirar o foco daquele paciente, daquela tensão, mostrando pontos, objetos, situações, ele vai ali distribuindo essa tensão de forma que ele fique menos tenso. Uma conversa, né? Mostrar que esse ambiente é um ambiente diferenciado, que não é mais aquilo que ele conhecia e que ele pode estar ali de uma outra forma. Dá um tempo para o paciente também, né? Eu acho que também isso é importante. A gente já tem essas técnicas aí que você já falou, mas também, assim, o paciente chega lá, né, nessa ansiedade, nesse medo. Nessa primeira consulta, né, a gente conversa com o paciente, entende as dores dele, o porquê que ele tem aquele medo, né? Vai tirando, vai entendendo melhor esse paciente, né? O porquê daquele medo. Eu olho, a gente conversa, bota uma música ali, às vezes eu solto uma piadinha aqui, outra piadinha ali, para trazer um ambiente, né, menos sério. E aí a gente marca uma segunda consulta. E aí sim a gente vai tentar iniciar esse procedimento, um procedimento mais simples, até ele também se ficar confiante, né, para aderir àquele tratamento. Interessante também do paciente saber que ele pode trabalhar isso em psicoterapia, que muitas vezes ele acha que isso é algo bobo, tem que lidar sozinho, então é um medo que ele tem que enfrentar lá na cadeira, né, do seu consultório. E não, em terapia a gente pode fazer um bom trabalho com isso, né? Sim, inclusive um trabalho prévio, né? Exatamente. Já preparar esse paciente para que ele vá. Eu tenho um paciente que é adolescente, ele tem 15 anos, e ele trouxe isso
na sessão, no dia seguinte ele ia arrancar um dente. Eu falei, como é que você tá hoje? Olha, estou muito nervoso. Por quê? Porque amanhã eu vou arrancar um dente. Eu falei, então vamos conversar sobre isso. A gente conversou um pouquinho, explicou, eu expliquei para ele. Se você estiver sentindo dor, você pode falar lá naquele momento. Você pode trocar também e tal. E aí ele foi um pouquinho mais tranquilo. Eu acho interessante também, porque às vezes o paciente ele já tem consciência disso, né? Ele já faz um tratamento, iniciou-se esse trabalho no consultório, vocês, e ele vai para lá também e a gente trabalha essa questão. Só que muitos pacientes não aderem ao tratamento porque não aceita que é muito comum quando a gente fala assim de medo do dentista, né? 95% da população tem medo, não tem jeito. Mas às vezes eles chegam no consultório tratando uma consequência no dente ali, na cavidade oral, mas a causa é psicológica. E a gente fala para ele assim, olha só, você tá com bruxismo, tá quebrando o seu dente, você tá tendo desgaste dentário, dores na ATM, eu vou tratar aqui as consequências da sua doença, mas a gente precisa tratar a causa, e a causa não é comigo. A causa é com o psicólogo, às vezes com o psiquiatra, e o paciente fica assim, meio receoso e achando que psicólogo é coisa de doido. E aí eles não querem ir também ao psicólogo, né, e ao psiquiatra. Então a gente tem que ter essa comunicação com ele e fazer ele entender que cuidar da saúde mental não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é trazer saúde para ele. E o quanto ali no consultório é uma fração, né, do que ele passa no dia a dia, mas quantas coisas ele não deixa de fazer e quantas consequências ele não tem porque ele não trata da saúde psicológica dele, né? É muito importante você trazer isso, porque tem esse estigma, né, com a psicologia. Então, essa quebra é importante que outros profissionais também possam nos ajudar, né? Porque todo mundo acha que é coisa de doido, é coisa de louco, por conta de todo um histórico lá no passado, uma questão que não convém aqui a gente trazer, mas que foi criada propriamente para isso, né? Para que as pessoas tivessem esse medo de ir ao psicólogo. Então, hoje, a gente precisa ter essa união entre profissionais, porque um vai ajudando o outro, fazendo esse trabalho interdisciplinar. É importante que a gente tenha comunicação, que a gente tenha essa forma aberta de falar, que eu traga para você, olha, Tatiane, esse meu paciente está com essa situação, para que você já esteja preparada na hora de receber esse paciente. É importante que você possa me trazer também algumas informações a respeito desse paciente, né? Eu tenho um paciente que ele estava já num processo de alta, ele estava trabalhando bem as questões dele, a gente começou a espaçar um pouco essas sessões. E aí ele buscou um dentista reclamando de muita dor aqui no maxilar, não sei o termo certo, como que fala, né? Você vai me ajudar nisso, e muita dor de cabeça. E aí eu falei assim, e aí, o que o dentista falou? Ele me mandou para o consultório de psicólogo. Então, assim, é isso, né? Ele identificou, porque eu costumo dizer com os meus pacientes, se você não fala, o seu corpo fala. De alguma maneira, aquilo vai reverberar, né? Geralmente não são formas positivas que esse corpo coloca essa tensão e essa ansiedade para fora. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, possa fazer essa identificação para ter um dano menor. Quando a gente fala assim, o paciente chega pra gente, por exemplo, com bruxismo, né? A gente logo associa isso à ansiedade, a estresse. Quem não vive ansioso e estressado hoje em dia? Mas existem outras doenças também, né, de origem psicológica, que afetam a cavidade oral desse paciente, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o transtorno alimentar. Tem, então, alguns transtornos alimentares tem uma questão que fala da purgação, né? Então, eles induzem vômito, e isso acaba fazendo com que afete, né, o esmalte, não é isso? Do dente e tal. E isso é interessante, que pode ser até um fator ali indicativo de alguma coisa. E muitos pacientes com transtorno alimentar, eles escondem, né? Porque muitos não querem tratar por uma questão que acha que se tratar vai ter o ganho de peso e tudo mais. E aí, olhando essa parte também, a gente pode ter um indicativo se realmente a pessoa
está fazendo o tratamento correto, se não está induzindo vômito, essas coisas. O paciente que induz vômito, né, ele tem muita erosão dentária, né, do esmalte, por conta, né, do ácido gástrico que ele acaba, né, vomitando ali. Então, assim, o nosso papel como profissional é orientar aquele paciente a fazer o tratamento que ele precisa. Eu vou tratar a erosão dentro do meu consultório, mas a causa continua ali. Então eu trato as consequências, a causa continua. E também orientar esse paciente a maneira correta. Porque, por exemplo, o que você faz, a maioria dos pacientes, né? O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz depois que a gente vomita? Escova os dentes. Ah, sim. Isso. Começa um erro gravíssimo aí. O problema é que o seguinte, o ácido gástrico, né, ele já vai causar uma erosão no seu dente. E aí você vem com a escova e faz uma abrasão, ou seja, você está acentuando aquele problema. Então a gente orienta também o paciente, né, com relação a isso. O ideal, lava a boca, espera um tempo, depois você escova. E também, né, a gente vai tratar a erosão, porque tem desgastes do esmalte, esse paciente fica com sensibilidade, mais susceptível a ter cárie. Então a gente vai tratar também essas consequências. Mas a gente também informa esse paciente como ele deve proceder, para trazer uma qualidade mesmo para ele, até para ele aderir ao tratamento, porque muitas das vezes ele também não quer. Ele foge, assim como ele foge do consultório odontológico, ele também foge do psiquiatra e da psicologia, né? Então a gente precisa levar essa informação para o paciente para poder ele entender que a gente não vai conseguir tratá-lo individualmente, só na minha área. Eu vou tratar as consequências, mas as causas a gente precisa tratar junto. E como é importante, né? Eu, por exemplo, não poderia imaginar essa questão de escovar os dentes após o vômito, né? É uma coisa que a gente faz sem nem perceber, sem nem pensar nisso. Então, eu acho que isso reforça ainda mais a importância dessa troca que a gente está fazendo aqui, porque a gente vai aprendendo uma com a outra, né? Trazendo informação para as pessoas que estão aí acompanhando e que provavelmente não devem saber disso também. Sim, são tantas coisas que a gente também não... E é por isso a gente precisa dessa interação, porque assim, você trata de determinadas doenças, eu vou tratar das consequências delas, né? Mas a gente não tem esse olhar, né? Embora a gente tenha que saber sobre aquilo, mas eu não tenho um olhar profundo. Então também eu preciso entender aquele paciente e ter esse bate-bola com os profissionais para poder atuar melhor, né? Isso é muito importante. Eu acho que todo profissional tem que ficar atento. Quem trabalha com saúde, né, tem que ser de uma forma integrada, porque nada dá para ser de uma forma isolada, né? A gente tem que estar aberto para trocar com outros profissionais. Na maioria das vezes também esse paciente ele está, por exemplo, num estado de depressão, né? E eu não vejo isso sendo comum nos consultórios em geral. Você está tratando o seu paciente com depressão, mas o que mais você está fazendo na saúde daquele indivíduo? Por quê? Ele já tem medo do tratamento odontológico, ele já tem traumas, né? Ele já tem essa resistência. E aí, num quadro, por exemplo, de depressão, ele não cuida da saúde, da higiene dele. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse paciente? Né? Consultas regulares, diminuir o tempo dessas consultas, porque o exercício que ele não faz em casa, alguém tem que fazer por ele. Então, ter essa visão também é muito importante, né? Eu recebo muito paciente, assim, no consultório, ele volta, ele fala assim, olha, eu relaxei com a minha saúde, não escovava meus dentes, agora estou com problemas, né? Um período que eu passei de depressão por conta das medicações, porque eu não estava muito assim. E quando ele volta, que ele começa a ter uma consciência, ele volta com uma questão ainda pior, porque ele já está, né? O sorriso dele já não é mais o mesmo. Ele tem vergonha. Isso. E aí, olha o ciclo que esse paciente está passando. Ele tem a depressão gerou consequências odontológicas nele,
às vezes por medo, por conta da própria depressão, ele não cuidou da higiene dele. Quando ele sai do período de depressão, ele já volta para o período novamente, porque agora ele está com a autoestima dele lá no chão. Sim, e você saber acolher esse paciente, se ele traz que ele está com vergonha, ele está colocando ali num lugar de vulnerabilidade. E não ter esse julgamento diante desse paciente, isso é muito importante. Esse acolhimento, essa compreensão, e fazer com que ele entenda que ali ele não está sendo julgado, que você está ali para acolher e para poder resolver as demandas dele, né? Pacientes, eles vão para vocês, né? Vocês vão identificar o problema dele e muitas vezes vocês encaminham ele também para um psiquiatra, né? Em algumas vezes, ou de repente 100% das vezes, ele acaba tomando medicamentos. Esses medicamentos trazem consequências também, porque o paciente começa a ficar com aquela sensação de boca seca, alteração no paladar, e isso a gente também consegue reverter esse quadro. Então, a gente consegue orientar esse paciente com relação à escovação, com relação o que ele pode fazer para melhorar a questão da boca seca. Hidratação, às vezes a gente pode fazer o uso de saliva artificial ou até de laser terapia para estimular as glândulas à produção de saliva, porque a saliva é um protetor natural. Então, se ele tem uma diminuição do que faz a proteção dos dentes, né? Consequentemente, ele vai ter mais cárie, vai ter mais doença periodontal. Então, esse bate-papo também é importante, avisar o paciente está ciente dessas interações, né? Inclusive, eu estou super curiosa para saber o que é essa saliva artificial, que eu nunca ouvi falar disso. A saliva artificial é um produto que a gente compra, é como se fosse um gel, né? Que ele vai lubrificar e ter o pH natural da nossa saliva. Porque, por exemplo, a gente pode ingerir a água, mas ela não tem o pH ideal. Então ele vai ficar hidratado, ele vai conseguir deglutir melhor, mas não é um protetor natural, tá? Então a saliva artificial, ela faz esse papel, ela tem aquele pH ali já, né, dentro dos padrões para ter uma proteção ali daquele dente. Interessante, né? Na verdade, a saliva artificial não é só utilizada para esses pacientes que usam a medicação que diminui esse fluxo, mas existem outras medicações e outras interações que também fazem isso. Por exemplo, paciente oncológico, a gente é muito comum a gente lançar mão desse produto para benefício daquele paciente. Então, tem várias aplicabilidades. Eu tive uma paciente que ela chegou ao consultório super bem, tal, fez o plano de tratamento dela e depois ela sumiu. Passou um tempão, ela retornou ao consultório. Ela já veio com o pai. Foi até um pacto que eu tive, assim, quando eu encontrei com ela, eu falei assim, o que aconteceu aqui, né? Porque ela já estava com aquele olhar perdido, apática. E aí o pai dela veio conversar comigo, porque ela tem bipolaridade. E aí ela já estava em mania, ele voltou com as medicações, né? Voltaram com as medicações e tudo mais. E ela estava tratando com um psicólogo e psiquiatra e também precisava, né, tratar a questão da saúde dela ali. E aí a gente, né, nós começamos a tratar essa paciente com todo o manejo, tudo bonitinho ali, ela aderiu ao tratamento. Hoje a gente tem consultas de revisões, né, menores ali. Por exemplo, um paciente sem doença periodontal, com uma higiene boa, a gente recomenda uma visita ao dentista a cada 6 meses. No caso dela, por conta desse ciclo que ela tem, a gente diminuiu esse tempo, esse período, para 3 meses. Aí quando ela vai com 3 meses, a gente avalia se a gente pode estender ou diminuir esse tempo. Mas vocês, como profissionais, o que vocês podem dar de dica para a gente para melhorar esse atendimento? Paciente com TAB, é muito importante a gente falar de novo, eu vou estar sempre reforçando isso, que cada paciente é único, né? Mas existem padrões, assim, que
a gente pode estar atenta. Então, esse ciclo, inclusive, do TAB, ele está sendo muito discutido, né? Tem artigos, tem pessoas que estão discutindo sobre isso, porque antes a gente tinha um padrão de ciclo. E hoje a gente percebe que ele varia de paciente para paciente. Então é importante que você esteja atento ao ciclo, e aí a gente reforça a importância de ter uma troca interdisciplinar dos profissionais se comunicarem, e aí você vai entendendo qual é o ciclo daquele paciente, né? Com profissional, com familiar, com pessoas que possam ajudar nesse processo, e aí você, como profissional, vai entender qual é o tempo que aquele paciente deve ir. Não tornar isso como um padrão para todos os pacientes. Esse atendimento individual mesmo, né? De personalizado, né? Exatamente. Você fala em episódio, né? Porque num senso, assim, em geral, né, comum, as pessoas acham que o transtorno bipolar uma hora está de um jeito, mais agitado, outra hora vai estar abaixo, depressivo. Não necessariamente é assim, né? Isso pode se misturar, não ficar de uma forma tão evidente. Então, até como a gente estava falando desse trabalho interdisciplinar é importante, porque esse trocar dos profissionais já deixa esse alerta de como a pessoa pode estar naquele momento. Além disso, o que acontece? O paciente, ele já tem essas questões, ele já começa a tomar as medicações dele. Essas medicações têm interação medicamentosa, têm consequências na cavidade oral. Então, esse paciente ele vai desenvolver cárie com mais facilidade. Além de, ele não cuida muito bem, na maioria das vezes, da higiene oral dele, como um todo, né, da higiene, né? Esses pacientes eles têm essa dificuldade maior. Então, junta a questão psicológica dele com a questão medicamentosa e acentua os problemas que ele tem. Então, a gente faz exatamente isso. Marca um período e aí a gente vê se naquele período ele foi bem na escovação, passou o fio, fez o dever de casa legal dele, ou não, ele está mais aqui, ele está precisando diminuir esse tempo. Aí a gente alerta, conversa, aí ele volta 2 meses depois com uma melhora, aí a gente passa mais esse intervalo de consultas, né? Então, assim, não existe uma fórmula mágica. A gente precisa entender como que é o ciclo desse indivíduo e as necessidades que ele tem ali para auxiliá-lo. Um dia muito produtivo, né? Falamos sobre ansiedade, fobia, depressão, bipolaridade, transtorno alimentar, levando informação que o paciente às vezes não se liga, né? E eu, assim, particularmente, eu fico muito feliz de saber, né, que tem profissionais assim fazendo esse trabalho, que tem, né, um projeto como esse. Então, até porque a gente acha importante esse trabalho interdisciplinar, saber que a gente pode indicar e trocar com o coração leve, né? Sim, é muito bom. Eu queria agradecer Joyce Valentim, Paula Machado, por ter vindo e ter tido essa troca tão valiosa pra gente. Prazer todo nosso, né? Sim, nós que agradecemos. E fiquem ligados, porque toda semana tem um assunto novo para vocês.